Alô, amigos, estamos começando mais um programa .NET, sempre aqui na Carlos von Coseles, número 304, onde o meu amigo Fernando Soares Brandão vive aquela vida de bar dos dois lados do balcão, no Box 21, melhor happy hour da cidade. Lembrando que você traga, como eu trago, o meu designator driver, que é o Roberto Aguiar, que está do outro lado da câmera, que ele não deixa a câmera tremular e ele fica de designator driver e a gente fica tranquilo, pode tomar um vinhozinho, pode tomar um chopinho, porque depois ele já traz e já nos leva em casa com toda a segurança. Se você não tem o Roberto, não é problema. Você pega e liga para o Teletaxi, para a Teletaxi Cidade, para qualquer companhia de táxi e pegue o melhor motorista da cidade, que é o motorista de táxi que leva você com toda a segurança em casa ou traz aqui no Box 21. Mas sempre é bom fazer um sorteio no escritório, né, Frank? Sorteia alguém para ser o designator driver. Já introduzindo aqui, o motorista da rodada. Já estou introduzindo aqui o executivo regional sul da IBM, o Frank Miller Koja, que não é japonês. Não sou japonês. Não é japonês? Não sou japonês. O que tu não é mais? Não é baiano? Não sou baiano. É brasileiro? Brasileiro. Mas de origem? Iugoslava. Tá aí, então o Frank vai falar conosco sobre tecnologia e sobre alguns feitos de uma das maiores empresas e talvez norte-americana, com certeza, a mais antiga. Eu acho que ao lado da Siemens alemã, a IBM está entre as empresas mais antigas, né, Frank? Mais antigas do mundo, principalmente por tecnologia. A IBM tem no mundo 100 anos de existência, hoje em 170 países, com mais ou menos 400 mil colaboradores espalhados pelo mundo. É muita gente. Eu acho que é mais ou menos o mesmo tempo da Siemens, né? Sim, mais ou menos o mesmo tempo da Siemens. São duas empresas centenárias, duas empresas que muito contribuíram para a humanidade. Mas vamos falar disso aí, porque muita gente, quando fala em IBM, lembra ou do HAL, do computador, né, o HAL, que muita gente diz que era por causa da IBM, né, o computador do 2001, uma Odisseia no Espaço, 1969, isso. Nós não éramos nascidos, né, Frank? Nem o Canova. O Canova não tinha nem pensado em nascer ainda, né? Canova não. Quando? 60? 69? Não. Canova não era nem projeto ainda. Não era nascido, né? Não era nascido de jeito nenhum. Mas muita gente lembra do HAL e lembra da IBM como uma grande fabricante de computadores. Lembra do primeiro PC que foi desenvolvido nos laboratórios da IBM. O que a IBM fez na história da humanidade aí, desde antes da época dos computadores? A gente pode falar um pouquinho, Frank? Bom, a IBM tem 100 anos, como eu acabei de dizer. É uma empresa, é um ícone americano, uma empresa que veio para o Brasil há 93 anos, ou seja, a gente completa esse ano 93 anos no Brasil e, por incrível que pareça, o primeiro escritório da IBM fora dos Estados Unidos foi no Brasil. E a gente veio em 1920, em parceria com o IBGE, fazer o censo brasileiro, provendo tecnologia para o censo brasileiro. Então, a gente veio com esse objetivo em 1920, a partir daí a IBM ficou no Brasil e a gente vem prestando serviços e crescimentos na humanidade aí, desde o início no Rio de Janeiro, quando a IBM instalou sua primeira fábrica, o seu primeiro ponto. A IBM tinha balanças e cortadores de frios. A partir daí foram inovando tecnologia, veio a máquina de escrever e os grandes computadores. E aí a história começou a se desenvolver por esse mundo tecnológico, né, onde a IBM começou basicamente com hardware e depois veio adicionando ao seu portfólio software, serviços e consultoria. Para fechar, a gente tem o nosso banco, que é o Banco IBM. Então a gente consegue hoje prover desde hardware, software, serviços e consultoria e finalizando aí com uma chave importante, que é a alavanca financeira provida pelo Banco IBM. Mas mesmo antes, é o que tu está dizendo, mesmo antes do surgimento dos computadores e dessa era que surgiu lá, o ENIAC, em 1954, eu acho que o Canova pesquisou isso aí na enciclopédia, 1954, o ENIAC, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas na primeira metade do século XX, a IBM já era uma grande empresa, usava dispositivos eletromagnéticos, né, para contagens, tinha o esquema de olerites, tinha o esquema contábil todo feito e metodologias desenvolvidas pela IBM que foram se consolidando e daí o passo para se tornar uma empresa de tecnologia no século XX,
na segunda metade do século XX. Foi importante, principalmente, eu acho, nos anos 60, a alavancagem que a IBM deu em cima de projetos grandes do governo americano, como o projeto espacial, que a IBM participou tanto, que acabou ela... A Panamérica não existe mais, mas a IBM está aí, né? A IBM está aí, é um negócio... Dois ícones que apareceram claramente no filme 2001, né? Sim, verdade. Não, e o mais importante de a gente falar da IBM, da história da IBM, quando você olha a década de 50, a década de 60, a inovação que ela vem colocando, então você fala dos cartões perfurados, as primeiras máquinas com transistores, depois a computação através do mainframe, das primeiras máquinas que chegaram aqui no país, a IBM vem se reinventando dia a dia. Então esse é o espírito da IBM, é o espírito do nosso negócio. Então se você olhar desde o início, quando a gente chegou aqui no Brasil, cortando frios, com balanças, depois fizemos toda a parte de perfuração de cartão, os mainframes, máquina de escrever, a primeira que teve aquela esfera, onde permitiu maior agilidade na datilografia, no consumo objetivo de papéis, porque você não tinha que conseguia corrigir cada caractere e não trocar o papel. Então, olhando por esse prisma, a IBM vem se desenvolvendo dia a dia e se reinventando dia a dia para conseguir realmente buscar aderência a um novo mundo, um mundo globalizado, um mundo inteligente. Então, esse é o grande desafio, a gente continuar o que os nossos antecessores fizeram nesse mundo hoje aqui. Agora, não lembrar a máquina de esfera da IBM dos anos 70, né? Anos 70, né? Anos 80. Se perpetuou até os anos 90, né? Isso aí. E lembrar que ela tinha vários tipos, né? Tinha um script, tinha um monophase, tinha vários tipos, dava para utilizar, tu trocava a esfera, e o mais interessante que as secretárias amavam, dava para corrigir, né? Tinha uma fita corretora. Exatamente, esse era o grande... eu acho que além da agilidade da escrita, era poder fazer a correção essa que nas máquinas antigas, aquela de um só canal, você tinha que trocar o papel ou ficar corrigindo com os corretores líquidos. Não sei nem se existia corretor líquido, hein? Existia? Não, existia. Eu acho que no início primeiro vieram os corretores líquidos e depois veio aquela fita da IBM, que é uma espécie de uma fita adesiva, né, que colava o preto e sobrepõe com uma espécie de um durex que tirava fora. Exato, é isso aí. Mas eu não me lembro se antes disso já tinha aquele corretorzinho líquido. Estou em dúvida. Eu também não nasceu o Canova. O Canova deve pesquisar alguma coisa aí. Mas, gente, estamos falando com o Frank Miller Koja, que é o executivo regional sul da IBM, que não é um instituto brasileiro de máquinas, né? E sim International Business Machines. Exatamente, é isso aí. Eu estudei, eu li o script aqui, o Roberto me passou antes para eu não me enganar aqui no programa entrevistando o Frank. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto.net.